Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Depois de termos passado pela solenidade de Corpus Christi, que foi ontem, voltamos de novo a meditar o Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha. Como eu tenho dito para vocês, para relembrar, esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus é o Evangelho que nos ensina a sermos santos. Não basta somente nós dizermos que nós somos de Deus. Todo mundo diz que é de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, não, eu sou de Deus. Mas a prática não é de Deus. Então, como é que eu posso ser de Deus se eu ajo de forma errada? Então, eu não sou de Deus. Não, mas eu sou de Deus. Mas como? Se você faz isso e faz aquilo, e isso está errado. Aí hoje esses dias nós entramos no capítulo 6, já passou o capítulo 5, estamos no 6, a semana que vem nós vamos entrar no capítulo 7. Então, nesse capítulo 6, Jesus hoje está dizendo uma coisa muito importante. O olho, esses olhos que você tem e eu tenho, é a luz do corpo. Se o teu olho é sadio, ele está dizendo, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Então, o que é que Jesus está dizendo para nós? Por exemplo, se eu chegasse e apagasse todas essas luzes daqui, nós não iríamos enxergar nada. Porque nós só enxergamos a partir da luz. Sem a luz nós não enxergamos. Aí Jesus está dizendo o quê? Os nossos olhos, para estarem bons e para enxergar bem, é preciso de luz. Se não tiver luz, nós não vamos enxergar. Lá no paraíso, antes de Adão e Eva pecarem, eles enxergavam tudo por uma luz, que é Deus. Nós precisamos enxergar todas as coisas, é isso que Jesus está dizendo, a partir da luz que é Deus. Se nós não enxergarmos as coisas a partir de Deus, nós vamos ficar na escuridão. É isso que ele está dizendo. Mas eu vou explicar melhor para vocês entenderem como é que é isso.
Tudo que existe na face da terra, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, nós temos que olhar com o olhar de Deus. É como se Deus estivesse olhando para esse microfone que está aqui da minha frente. E para eu enxergar que isso é um microfone, eu tenho que olhar com o olhar de Deus. Então, é como se meus olhos fossem para o olhar de Deus, para que eu pudesse enxergar esse microfone. Porque se não passar por Deus, eu não enxergo. A nossa alma, ela precisa ficar iluminada. E é a nossa alma que dita os nossos comportamentos. Então, para eu olhar, para que eu tenha um comportamento bom, é preciso que a minha alma esteja iluminada em Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus com a minha vida de oração, com a minha confissão, com a leitura das Sagradas Escrituras, com a vida dos santos. Hoje a igreja comemora São Luís Gonzaga. Quanto mais eu me aproximo de Deus na adoração, na Santa Missa, o meu olhar vai ficar igual ao olhar de Deus. Aí eu vou enxergar tudo com o olhar de Deus. E aí eu não vou pecar. Nós pecamos, caímos no pecado, porque nós olhamos as coisas e vemos não a partir de Deus, mas a partir do nosso olhar. É por isso que às vezes nós falamos para determinadas pessoas: olha, não se pode fazer isso. Ela diz: o que é que tem? Eu não vejo problema nenhum nisso. Porque a outra está dizendo assim: olha, você não pode fazer isso porque isso aqui não é bom. Porque essa pessoa que está falando, ela está vendo com o olhar de Deus. O outro, como ele não enxerga com o olhar de Deus, ele diz que não tem problema. Aí ele permanece na escuridão. Bem, eu vou dar um exemplo agora bem claro, para que vocês possam perceber. Tem diversos problemas, tem várias situações que eu posso dar como exemplo, mas eu vou trazer uma aqui que vai englobar todo mundo. Para nós católicos, casamento tem que ser na igreja. Para um homem e uma mulher passar a morar juntos, eles têm que ir no altar, diante do sacerdote, e jurar fidelidade um ao outro até a morte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, como diz lá. Essa é a forma de olhar com o olhar de Deus. É assim que Deus quer. Entenderam o olhar de Deus? O olhar de Deus para o casamento é assim: um homem e uma mulher, vou repetir de novo, para morarem juntos, eles precisam vir na igreja, no religioso, para que o sacerdote dê a bênção diante daquela situação que os dois estão se propondo a viverem juntos e formar a família. Eles precisam vir na igreja. Olha, as pessoas que não olham com o olhar de Deus. Se você disser isso para uma pessoa que vive junta, ela vai dizer assim: não vejo problema nenhum. Estamos bem? Nós não brigamos. Eu vejo tanta gente casada aí, que vive igual gato e cachorro. E nós estamos bem. Isso não é uma indicação de que Deus está contente com o nosso casamento, ou com
o fato de nós estarmos juntos? Não. Não é. A indicação de que o casamento é abençoado por Deus não é o fato de não ter briga. É o fato dos dois terem ido na igreja e feito o casamento e recebido a bênção de Deus, e eles tenham feito o juramento de fidelidade um ao outro. Aqui está a bênção. A bênção não está em estar junto, ou de estar bem ou não. Briguinha, meu filho, criem vergonha na cara e parem de brigar. É isso que tem que fazer. Agora você dizer que, não, nós não precisamos receber a bênção de Deus porque nós já estamos bem. Não, você está errado. Você não recebeu. Olhar pelo prisma de Deus tem que vir na igreja. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então tá bom. Se não vem para a igreja, fica na escuridão. Vocês viram as últimas palavras de Jesus foram essas, ora, se a luz que existe em ti, que não é a de Deus, é a do mundo, é escuridão, como será grande a escuridão? Como vai ser grande a escuridão quando passar desta vida para outra, por não ter recebido o sacramento do matrimônio? Não se salvará, porque permaneceu na escuridão. Entenderam? Não quer olhar com a luz de Deus, permanece na escuridão. Permanecendo na escuridão, vai continuar dizendo assim, eu não vejo problema nenhum nisso. E continua na escuridão. Morrendo na escuridão, vai para a escuridão, que é o inferno. Se morre na luz, que é Deus, ao morrer, vai para a luz, vai para o céu, vai para Deus. É simples assim. Aí tem aquelas pessoas que, em vez de resolver o problema, elas ficam enrolando, e não resolve o problema, enrola, e depois sabe o que é que vai acontecer? Ela vai se enrolar no chale da doida. Você sabe o que é a pessoa enrolada no chale da doida? Imagine um doido pegar você e enrolar ele no chale dele. Eu quero ver o que é que vai acontecer com você enrolado no chale dele. Você vai se enrolando no chale, vai se enrolando. Aí Deus te chama nessa condição errada. Aí você não se salva. É simples assim. Geralmente quem vive assim são pessoas que não rezam direito, não procuram a verdade de Deus, não leem a Sagrada Escritura, não é muito de ir na igreja, não se confessam, fica na escuridão. E ao estar na escuridão, vai para a escuridão um dia. Você quer ver um outro exemplo que eu vou dar? Esse aqui o pessoal fica doido, porque eles ficam na escuridão e não querem entender. É tão simples. Nós somos regidos pelos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é a luz. Se você cumpre os mandamentos e eu também, nós vamos estar na luz. Nós vamos olhar as coisas a partir de Deus. O terceiro mandamento, que eu tenho agora falado muito, e eu preciso falar muito porque tem muita gente na ignorância.
O terceiro mandamento é guardar os domingos e festas, ou seja, da igreja, né? Não é carnaval não, viu? As festas é da igreja, as solenidades da igreja. Por exemplo, ontem, né, que foi o dia de Corpus Christi, vocês viram que foi feriado. Foi feriado para quê? Para que todos os católicos possam participar desta celebração. Faltar a essa celebração é pecado mortal. Faltar o domingo nas missas. Agora eu vou abrir um parêntese. Com exceção. Olha a exceção. Mora lá na roça e não tem missa. Não tem como, né? A pessoa está doente. Não tem como para ela ir na missa. Aconteceu uma fatalidade na hora que ela estava indo para a missa. Tudo bem. Fique na paz do Senhor. Essas exceções, por exemplo, até uma mãe, né, que está com uma criança recém-nascida, ela precisa cuidar da criança ali, então, ela não dá para ir na missa, então não é problema, não peca. Fecha o parênteses. Não, continua com parênteses. A pessoa tem uma saúde boa, é domingo, dia do Senhor, e a missa é a alma da igreja, a essência da vida católica é a missa. A essência da vida cristã católica é a missa. Por quê? A missa é o sacrifício de Jesus da cruz. A missa, está vendo ali aquela cruz lá na frente, o crucificado? A missa é isso. Quando nós participamos da missa, nós participamos ali da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos dos seus sofrimentos. É Ele derramando sangue. É Ele dando a vida pela nossa salvação. Nós participamos da encarnação dEle. Tudo. A vida de Jesus está dentro da missa. Se a salvação nossa veio por Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, e a missa é o sacrifício de Jesus na cruz, se você faltar à missa no domingo, é pecado mortal. É como se você estivesse dizendo assim: morreu na cruz porque quis, eu não estou nem aí. Eu tenho coisas mais importantes para eu fazer. Churrasco, praia, motel, festa. É mais importante do que a missa. Jesus veio para nos tirar do inferno e abrir a porta do céu para nós. E na oportunidade que eu tenho, que é no domingo, de participar dessa salvação que Deus me dá através da missa, eu não vou porque eu tenho outras coisas importantes. Então vou fechar os parênteses e agora volto. Se você coloca qualquer coisa mais acima da missa no domingo, na segunda não tem problema, na terça não tem, na quarta não tem, na quinta também não tem, e nem na sexta. Se você coloca, é pecado mortal. Se morre, vai para o inferno. A mulher ali fez assim, uau, é isso mesmo. É o olhar de Deus. Eu tenho que olhar para isso, para missa, com o olhar de Deus. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz, pela minha salvação e pela tua, e eu não vou. Se eu não vou, eu estou dizendo para ele assim, olha, estou pouco me lixando. Aí depois quer ir para o céu? Não vai. Não vai. E se você quer saber se isso é verdade, falte todas as missas dominicais que você puder e morra para você ver.
Porque eu não quero ver. Porque para eu ver, eu vou ter que estar lá. Então, como eu não quero ver, então continue. E dizendo, não tem nada a ver. O padre José Augusto é muito radical. Não, radical são os mandamentos. Eu não queria que existissem os mandamentos. Se não existissem os mandamentos, eu ia ficar numa boa. Eu ia fazer o que eu quisesse. Mas tem os mandamentos que me impedem. Por amor a Deus, os mandamentos estão aí para que eu não faça. Aí depois, Aí aquela pessoa, olha bem, ela passou a vida toda, ia na missa de vez em quando, 15 anos de alguém, foi para prestar conta porque um parente morreu, aí foi lá, mas não ia na missa, nunca foi na missa. Aí quando morre, olha bem, olha a contradição. Quando morre o pessoal quer trazer o corpo para a igreja. Para quê? Olha a contradição. A pessoa não rezava, vivia a vida de adultério, fazia um monte de coisa errada, ela não ia na missa, falava mal da igreja, falava mal dos padres, aí na hora que morre, aí vem os parentes, traz o caixão, o terço na mão, nunca rezou. É um teatro isso. Aí chega ele, padre, agora faz a bênção. Que bênção, a alma já foi, já está diante de Deus, já prestou conta, já está no inferno. Aquela bênção não vai ter função nenhuma mais. Por quê? Porque ela morreu em pecado mortal. E as pessoas não querem compreender isso. Claro, não querem olhar com o olhar de Deus, querem olhar com o seu olhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha. No dia que eu morrer, eu, padre José Augusto, se eu morrer declaradamente que eu morri em pecado mortal, de repente você sabe, eu saí, cometi um erro lá, um pecado mortal, e eu morri em seguida. Se eu morrer em pecado mortal, não precisa celebrar missa para mim mais. Ninguém celebre missa. Joga lá no cemitério lá de qualquer... joga lá. Não precisa de missa, não precisa de exéquia, não precisa. Se eu morrer em pecado mortal, nada de missa para mim. Para vocês entenderem. Agora, se eu morrer sem pecado mortal, muitas missas, muitas, rezem, muitos terços, à vontade, rezem mesmo, chama todos os bispos para rezar ali, porque eu não morri em pecado mortal. Mas se eu morrer em pecado mortal, não vai adiantar mais nada, conversa fiada. Vocês entenderam? Hein? Que bom. Se faltar a missa agora no domingo, problema teu. Porque meu já não é mais. Porque a luz que estava em vocês, que era trevas, agora foi iluminada com Deus. Agora vocês já sabem. Boa missa no próximo domingo para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.